Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E voltando aqui para o devocional, finalizando o livro de Ruth, nós queremos trazer para você uma perspectiva hoje voltada ao livro de Salmo 24, 1, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, o mundo e seus habitantes pertencem a Deus. Querido, nada que Deus faz é em vão. Foi preciso haver fome, falta de pão na terra do pão, para que uma família saísse, fosse buscar novos tempos, novas perspectivas, e aí se encontram numa região chamada Moabe, e aí há algumas situações peculiares a qual o homem se submete, uma família se submete, e aí se cria uma história. Mas o que a gente vê, meus queridos irmãos, é que Deus, ele tem obras. Deus, ele fez obra. Deus continua fazendo obras. A primeira foi a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Outra obra de Deus é a preservação. Deus dá vida a todas as coisas. Jó, capítulo 12, versículo 10. Jó diz assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Também temos a providência divina com a humanidade no geral. A providência divina nos negócios terrenos da humanidade, a providência divina na moral, os propósitos de Deus. Mas nesse contexto do Salmo 24, 1, nós temos a providência divina na natureza. Deus é o dono, querido, de todas as coisas. Lá no livro de Jó 41, 11, veja a pergunta que Jó faz: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Quando vocês lê esse versículo de Jó 41, 11, aí eu quero que você faça uma reflexão. O que foi que você ganhou em toda a sua história de vida, em primeiro lugar? Foi a vida. Porque Deus, ele providencia tudo na natureza. E a natureza ele contemplou. A natureza também contemplou uma mulher que passaria por um tempo de muita dificuldade, e que é fantástico quando a gente vislumbra a história de Ruth, porque ela parece que se apropria desse entendimento do Salmo, quando em plena dificuldade ela sai e parece que lê Salmo 50, 12, porque é um salmo que Deus fala, esse Salmo 50, 12, mas parece que ela se apropria disso e diz assim: se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Porque a Ruth, ela passa, meus irmãos, por um tempo de solidão, junto com a sua sogra, Noemi. Ela passa por um tempo de mudança muito séria, total, uma mudança total. E chega um tempo em que ela tem que tomar uma decisão, queridos, ligada
há um compromisso. Há um compromisso. E através desse compromisso, elas passam a viver um tempo de amargura. Porque o texto vai nos dizer, lá em Ruth 1, 19, 22, assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Essa expressão final aqui é fantástica, irmão. Pé na estrada, Noemi e Ruth foram rumo à cidade de Belém. Poeira, cansaço, incerteza pelo caminho. Quando elas chegaram, foram notícia na cidade. Se fosse na nossa época atual, teríamos saído nos jornais da cidade, nas redes sociais. Noemi, irmãos, não estava bem. Ela estava passando por um tempo de amargura ao ponto de mudar o próprio nome de Noemi, que significa agradável, para Mara, que significa amarga. E falou que tudo isso tinha sido uma ação do Deus soberano, pois ela sabia que Deus estava no controle de tudo, mesmo diante do sofrimento que estava passando. Meus amados, eu quero dizer a você que neste tempo de aridez, seco, que talvez você esteja passando, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que fazer quando a vida se torna amarga ou sem sabor? Quando nos sentimos vazios e desfavorecidos até por Deus, o que fazer? Existe algum motivo que tenha feito você se sentir amargo ou amarga? Qual a amargura que você tem sentido? Que nome você daria a você hoje? Quero dizer a você, queridos, que o mais sensato é procurar perceber que mesmo em meio a toda tragédia que você possa estar passando, existe uma providência divina na natureza esperando por você. Existe uma colheita para ser feita. Existe um Deus que está no controle de tudo. Quando a gente remete esta situação ao livro de Jó, lá no capítulo 42, versículos 2 e 5, quando ele declara que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado, Jó passa não só a servir a Deus, mas a conhecê-lo de maneira mais profunda e pessoal na sua amarga dor. E a declaração da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que diz: Deus produz em nós, presta bem atenção, tanto o querer como o realizar. É Deus que coloca o desejo em nossos corações e nos capacita a realizar. Quero dizer a você, meu filho, que
Ruth recebeu a direção divina para tomar a decisão de estar junto com a sua sogra. Quantos de nós precisam tomar decisões hoje em prol de alguém? Olha um pouco para você. Veja o que você pode fazer por alguém hoje, porque aquele que tem a providência divina no controle da humanidade no geral vai fazer o tempo de colheita chegar à sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus.